Olá, bem-vindo à nossa quarta aula do Catecismo da Igreja Católica, aqui em nosso canal. Bem-vindo. Vamos iniciar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bernardino, rogai por nós. São Tomás, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na primeira parte, ainda na primeira sessão do nosso catecismo. Então, sobre a profissão de fé, eu creio, nós cremos, primeira sessão, capítulo 2 da primeira sessão, Deus ao encontro do homem. E hoje nós vamos trabalhar a questão da revelação de Deus. Deus revela o seu desígnio benevolente, as etapas da revelação, Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. Referência para o nosso estudo de hoje são dos parágrafos 50 ao 67, ou seja, todo o segundo capítulo, aliás, o primeiro artigo do segundo capítulo da primeira sessão. Então, bem subdividido aí. No segundo capítulo, portanto, o artigo 1º, Deus que vem ao encontro do homem. Bom, nós podemos conhecer a Deus por dois caminhos. Nós podemos conhecer a Deus pela razão natural, que são as suas obras, o macro e o microcosmos, mas existe uma outra ordem de conhecimento de Deus, e essa nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. A isso nós chamamos revelação divina, o que é próprio de uma religião sobrenatural. Então, as religiões naturais, nós podemos citar exemplos: o hinduísmo, o budismo, os afro-brasileiros, que são religiões naturais. São aquelas que partem do próprio homem. Nós criamos a nossa moral, nós criamos os artigos da nossa fé, nós criamos os nossos deuses. Geralmente são religiões politeístas. Então, os deuses não são eternos, como no hinduísmo, por exemplo. No budismo, os deuses não são os principais, estão à margem da religião natural. Mas existe a religião sobrenatural. E o que é a religião sobrenatural? É aquela que está além das nossas possibilidades, além das nossas forças. Aquela religião que nós só conhecemos porque Deus nos deu. E aí está o cristianismo, o catolicismo. Deus veio até nós, ser humano, e se revela. Vamos lembrar que antes de Abraão, foi um tempo sem revelação, em que Deus usou para que nós pudéssemos ter fé, para que nós nos compreendêssemos como seres portadores da fé. Então, é criar uma consciência de fé. E quando já estávamos, então, com esta consciência, Deus se revelou a Abraão, o único e verdadeiro Deus. Então, Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente, único e verdadeiro Deus, existe a partir de Abraão. Por quê? Porque Deus veio ao nosso encontro e em Abraão nos revelou. De forma que a revelação divina, ela é um movimento de Deus ao ser humano, de um Deus que vem ao encontro do homem e se revela, e se apresenta, e fala quem ele é. E não só fala quem ele é, depois vai vir a Moisés e vai nos dar a lei. A lei é revelada. Por isso que nós católicos não discutimos com a lei, nem da igreja e nem com a lei de Deus. Porque Deus é todo-poderoso, sapientíssimo, amorosíssimo, justíssimo, misericordiosíssimo, e nos deu uma lei para que nós, observando a lei,
chegássemos à salvação. Qual é a salvação? É Cristo. A lei de Moisés aponta para Cristo. A prática da lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, aponta para Cristo. Jesus plenifica esta lei. Então vejam que a revelação começa lá de fato em Abraão, né? Deus único em Abraão. Depois passa por Moisés, os profetas, até então que alcança a sua plenitude em Jesus Cristo. Lá no parágrafo 50 do Catecismo, vai se apresentar o seguinte: por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem, e falo revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente seu desígnio, enviando o seu Filho bem amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Ou seja, Deus é um processo de revelação. Deus faz conosco um processo. Primeiro, antes de Abraão, nós, seres humanos, criamos consciência de fé. Quando criamos a consciência, Deus vem a Abraão e se apresenta como único e verdadeiro Deus. Não existe deuses, não existem outros deuses. Só existe um único e verdadeiro Deus. Esse Deus nos dá a sua lei e sua moral em Moisés. Os profetas nos falam e nos anunciam a vinda do Messias Salvador, que é Cristo, que ali então plenifica a revelação. Vejam, que em Abraão nós temos o Deus único, mas em Jesus nós temos agora a clareza de que Deus é um único Deus verdadeiro, mas que esse único Deus subexiste em três pessoas realmente distintas, que é, portanto, então, a Trindade Santíssima. Bom, Deus se manifesta ou revela-se ao ser humano. Ele não pode deixar de ter um diálogo com a criatura racional. Não tem como. Então, quais são as criaturas racionais? Então, Deus é racional, mas Deus não é criado. Deus sempre existiu. Deus é eterno. Não tem início, não tem fim. Quais são as criaturas racionais? Os anjos, criados, são seres espirituais e têm razão. E nós, seres humanos, criados, seres espirituais e materiais, e nós temos razão. Então, a estas criaturas, Deus se relaciona. Mas não é que a criatura primeiro vai até ele. Não, é ele que vem dialogar. E aí está, portanto, a compreensão do termo revelação. O que é revelação? Né? Então, a palavra revelar significa tirar o véu, tirar o vélum, descobrir. Ora, Deus se revela de duas maneiras: a maneira natural e a sobrenatural. Qual é a maneira natural? A do micro e do macrocosmos. A das criaturas, tudo aquilo que foi criado, a beleza da criatura, a vida da criatura, a luz criada, tudo isso é uma revelação de Deus. Deus que ao criar se revela naturalmente a nós que vemos. Vemos a beleza, vemos a ordem da criação. Mas também Deus se revela sobrenaturalmente. E isto está além de nós. Sobrenatural é ele que vem até nós. Por isso que é sobrenatural, está além da nossa natureza. Infinitamente além. Porque a natureza divina é infinitamente maior do que a nossa. Então a revelação, Deus vem e se mostra, Deus vem e se apresenta. Então, como revelação natural, é o que se faz mediante a natureza ou a obra da criação. O Criador colocou sua marca ou seu sinal na criatura. Então, a beleza, a fortaleza, o governo de todas as coisas, está tudo marcado na sua criação, tudo marcado na obra criadora de Deus, né? Tudo aquilo que ele fez e criou. Isso é revelação natural. A revelação natural interpela todo ser humano, de qualquer época ou cultura, de modo que ninguém fica alheio a Deus, que se assinala ou revela.
ela se exerce em duas modalidades. A revelação natural é uma das maneiras de Deus se revelar, natural e sobrenatural. E a natural acontece em duas modalidades. O universo que fala de Deus, né? Ou seja, a beleza do universo, a organização do universo, a vida que existe no universo, fala de Deus, grita, né, que Deus existe. Mas também a consciência ética fala em nome de Deus. Nós, seres humanos, que temos razão, que pensamos e que discernimos, é como se existisse dentro da nossa mente uma voz, uma pequena voz, que nos diz o que é certo e o que é errado. E mesmo que eu decida fazer o errado, ainda isto vai me acusar lá na consciência. Então nós fomos criados por Deus, voltados para Ele, e a nossa consciência, a nossa razão, nos ajuda a sermos bons. Ou seja, existe algo em nós que diz o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. O cosmos, a criação, atesta. O universo, o macrocosmos e o microcosmos atesta a existência do Criador e de alguns predicados seus. Por seu raciocínio, o homem é capaz de passar do visível ao invisível, reconhecendo o soberano Senhor. Então, nós, a partir daquilo que vemos e que sentimos e que ouvimos e que experimentamos, nós podemos crer em algo maior. É algo da aula passada, em que nós vimos lá que a fé abraça a razão e eleva a razão a uma compreensão maior, a um horizonte maior, que é crer naquilo que nós não vemos e que nós não provamos. E esse alguém é Deus, único e verdadeiro, nosso Senhor e Salvador. Então, pela razão, o ser humano é capaz de passar daquilo que vê, ouve e sente e experimenta para algo invisível. Eu olho a beleza de uma flor, uma rosa, e percebo ali a cor delicada, aquelas pétalas delicadas, aquela organização do botão de rosa, e já penso em Deus, porque só Ele pode ter feito isso. Eu olho a beleza de um horizonte, né, das montanhas ou de uma paisagem, e vejo essa organização só pode ter sido Deus. Eu conheço o universo e percebo a Terra rodando em torno de si mesma, gerando ali dias e noites, e a Terra rodando em torno do Sol, mudando as estações, possibilitando a vida. Quem é que organizou tudo isto? Como é que algo pode ter se organizado sozinho? Né? É como se eu tirasse todos os pratos do armário e deixasse tudo espalhado pelo chão da cozinha, esperando que eles se organizassem tudo lá. Não, é preciso que alguém organize. Quem é que criou esta organização? Quem é que ordenou todo o universo gigantesco? Só pode ter sido Deus. Portanto, tanto o microcosmo como o macrocosmo falam de Deus em uma revelação natural. A revelação sobrenatural é aquela que Deus vem até nós e fala conosco. Da revelação de Deus, nós também podemos dividir em duas partes, a pública e a particular. A revelação pela qual Deus revela o mistério de sua vida e o seu plano de salvação, que começa com Abraão e termina em Jesus Cristo. Ela termina em Jesus Cristo. Depois disso, não tem mais, né? Não tem mais revelação. Ela começa em Abraão e termina em Jesus Cristo. Termina em Jesus Cristo. Então, a revelação pública. Esta que a igreja crê e que, para nós sermos católicos cristãos, nós precisamos crer também. No entanto, após a vinda de Cristo, após a morte, paixão, ressurreição, ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos acrescentar nada mais a esta fé. Nenhum artigo de fé pode ser acrescentado. Então, tudo que a igreja crê e professa é porque foi revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo foi revelado
e além de Cristo, nada mais pode ser acrescentado ao depósito da fé. Sobre a revelação particular, é importante lembrarmos que na igreja, na história da igreja, existem lá as aparições da Virgem, do Sagrado Coração de Jesus Misericordioso, mas isto está no âmbito particular. No entanto, a igreja deixa os fiéis crerem nesta revelação particular, que é a aparição de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, ou de Lourdes, ou do Sagrado Coração de Jesus, porque estas aparições da Virgem, do Sagrado Coração de Jesus, não vão contra aquilo que já foi revelado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Nossa Senhora, quando aparece, pede a mesma coisa que Nosso Senhor pediu no Evangelho: conversão, oração, penitência. Quando o Sagrado Coração de Jesus aparece a Margarida Maria, ele pede a mesma coisa que pediu lá atrás, quando ele estava em nosso meio, quando nos salvou, morrendo na cruz por nós e em nosso lugar. Então, o artigo 1, nós estamos estudando agora, do segundo capítulo, a revelação de Deus, Deus que revela o seu desígnio benevolente, e lá no parágrafo 51, nós vamos ler o seguinte: aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Então, Deus quis se mostrar ao homem, Deus quis mostrar o mistério de sua vontade, segundo o qual nós, seres humanos, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, e somente por meio de Cristo temos acesso ao Pai, enquanto estamos unidos no Espírito Santo. Aí então nos tornamos participantes da natureza divina. Ou seja, é Cristo que, ao nos salvar, nos torna participantes da natureza divina, da vida divina. A natureza divina não é nossa, nós não seremos deuses, mas nós participaremos da vida divina, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ao nos salvar, nos deu esta grande graça de participarmos da vida de Deus. Então vejam lá, Jesus é o único mediador, o único, né? É através de Cristo que Deus se revela, comunicando sua vida divina aos seres humanos. Então, assim como Deus nos criou livremente, livremente nos salvou. Livremente nos enviou seu Filho único Jesus para nos salvar. E este processo salvífico é a partilha da vida divina conosco. E como é que nós temos acesso a esta vida? Então, pelos sacramentos instituídos pelo próprio Cristo e dados à Igreja, que age como uma mão de Cristo na história para nos dar o toque de Cristo através da administração dos sacramentos. Então, o mesmo toque que Mateus ouviu de Jesus, segue-me. Jesus tocou em Mateus, segue-me. Nós recebemos isto no sacramento. E esse toque é muito importante. Jesus nos toca no batismo e é um toque tão profundo que nos torna filhos de Deus, que nos livra do pecado original, que nos torna membros do seu corpo, que nos torna membros da igreja. Na Eucaristia, esse toque é tão profundo que alimenta nossa alma para a vida eterna. Na confissão, esse toque é tão profundo que nós saímos do confessionário livres de toda mancha, de todo pecado, arrependido e confessado naquele momento ali. Então, Jesus é a plenitude da encarnação. A plenitude da encarnação é nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos acesso agora, temos acesso pelos sacramentos, através da administração sacramental. Então vejam, Deus começa a sua revelação ao nos criar, lá com nossos primeiros pais, depois se revela na sua bondade em Noé, depois revela a sua unicidade em Abraão,
nos dá a sua lei em Moisés, revela a vinda de um Messias nos profetas e revela toda a sua existência, tudo, toda a sua trindade, toda a sua força, toda a sua salvação na pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pensando em tudo isto, vamos aprofundar agora as etapas, portanto, da revelação. Né? Como é que foi a etapa do conhecimento da humanidade para com Deus? Ou seja, quando nós saímos daquela fé politeísta que não existe, daqueles deuses criados, inventados a partir de nós mesmos e a partir da nossa existência. Então, a revelação de Deus aconteceu por meio de etapas da nossa existência, etapas da nossa vida. Então, primeiro, antes da revelação a Abraão, nós adquirimos a consciência de fé. Nos reconhecemos como seres portadores de transcendência. Isso aqui antes de Deus se apresentar como o único e verdadeiro Deus. Antes de Deus se mostrar o único e verdadeiro Deus. Lá nos nossos primeiros pais, né? Lá na criação primeira, Deus já havia feito uma aliança conosco, uma aliança de vida conosco. Mas, por desobediência, pelo pecado, como diz na oração eucarística quarta do nosso missal, e quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não abandonaste ao poder da morte. Repetidas vezes fizeste aliança com os homens. Então, desde lá dos nossos primeiros pais com o pecado, Deus vem de uma forma pedagógica, nos ensinando a salvação, nos dando a salvação. Porque Deus é bom e não quer que nós nos condenemos. Não quer que nós sejamos condenados para sempre. Deus quer que nós vivamos nele, por ele e com ele. Então, desde os nossos primeiros pais, Deus vem tentando nos salvar. Então, até Abraão, tomando consciência de fé. Em Abraão, esta fé é ao Deus único, o Deus uno, o Deus verdadeiro. Né? Uma marca desta etapa revelacional é a aliança com Noé. Então, desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações, que quer dizer em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. Deus que vem desde lá, então, de Noé, com a sua aliança, com sua promessa salvífica. E vejam, essa promessa salvífica vai se cumprir em Jesus Cristo, nosso doce e único Salvador. Fora de Cristo não há salvação. Se alguém lhe apresenta outro nome, sai de perto. Jesus Cristo é o único Salvador, porque ele é Deus, feito homem, para a nossa salvação. Nas etapas da revelação, então vejam, nossos primeiros pais, Noé e Abraão, a quem Deus se apresenta. Nós não podemos dizer que Deus se mostra, né? Porque Abraão não pode ver a Deus, né? Mas Deus fala com Abraão, Deus se apresenta, se revela como único Deus e que fora dele não existe outros deuses. Então, para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abraão, chamando-o para deixar a sua terra, a sua família, a casa de seu pai. Para fazer Abraão, quer dizer, pai de um grande número de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, Abraão, vejam, na criação nós temos os nossos primeiros pais, que infelizmente pecaram e decaíram e morreram. Abraão é nosso pai na fé, porque a ele Deus se apresenta e se revela como o único e verdadeiro Deus. Seguindo as etapas da revelação, temos Moisés, como já dissemos, ao qual Deus nos revela a lei e a moral, para o seguirmos e buscarmos com mais fidelidade, ou seja,
A lei de Moisés nos mostra a fidelidade a Deus. Seguindo as leis, praticando as leis, eu sou fiel a Deus. Lembrando que a lei de Moisés aponta para Cristo. É por causa de Cristo, para Cristo, com Cristo, lá, para alcançar o seu cume alto em Cristo, conforme o parágrafo 62 do Catecismo. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por Moisés a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse, como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Porque todo o Antigo Testamento, e inclusive a lei de Moisés, aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo as etapas da revelação de Deus, nos profetas. Todos os profetas, pela ação do Espírito, somos constantemente lembrados e exortados que o Messias virá e precisamos estar preparados. A partir de Cristo não precisa mais profetas, porque tudo já foi revelado. Nada mais há de vir que não seja já dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, no Antigo Testamento, os profetas, com uma graça de Deus, agindo no Espírito, já nos anunciavam a vinda do grande Salvador, Jesus Cristo. O grande, único, boníssimo, justíssimo, doce Jesus, nosso Salvador, que veio do céu, se fez homem, nos salvou morrendo por nós e ressuscitando, prova que a sua morte na cruz é salvadora. No parágrafo 64, o Catecismo vai dizer o seguinte: pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será gravada nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que com uma só gota pode salvar a humanidade inteira de todos os tempos e lugares, né? Mas que nosso Senhor quer a nossa ajuda no anúncio do Evangelho. Em Jesus, portanto, conforme Hebreus, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso ao comentar Hebreus 1, capítulo 1, do versículo 1 e 2. Então, não haverá outra palavra a ser dita a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador e aquele que revela o Pai plenamente. Revela o Pai plenamente. Portanto, fora de Jesus, não existe outra revelação. Nós não precisamos esperar outra revelação. E agora, já caminhando para o final aqui da nossa aula, nós já trazemos os 3 últimos parágrafos da aula de hoje, começando pelo 66. Portanto, a economia cristã como nova e definitiva aliança. Nova e definitiva. Atual, pronta, acabada. Não existe outra aliança, é Cristo. Só em Cristo nós alcançamos a salvação. Portanto, nós precisamos rezar. Porque Nossa Senhora em Fátima disse que muitos se perdem porque não rezam. Porque não tem pessoas que rezam por eles. Então nós precisamos rezar para que todas as pessoas se voltem para Cristo. Porque é nele que nós alcançamos a salvação, a definitiva aliança com Deus. Jamais passará, e já não há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, antes da segunda vinda. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada, e está reservado à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Vejam que Deus é imutável. Deus se dá por inteiro. Deus se revela por completo. Mas nós não podemos compreendê-lo por completo, porque nós somos limitados, criaturas limitadas, e o pecado nos limita mais ainda.
Mas, ao longo dos séculos, a igreja vai conhecendo mais e mais e mais de Cristo, sem negar, atenção, sem negar tudo o que já foi compreendido, mas a igreja avança para compreender e conhecer e amar mais e mais e mais e mais o nosso Deus. Basta ver a evolução dogmática, né? O último dogma mariano, 1954, Assunção de Maria. É dogma, a igreja diz, é revelado por Deus, Nossa Senhora foi assunta ao céu. Nós só podemos dizer este dogma agora, perto de nós aqui. Mas ele não nega nada do que já foi ensinado pela igreja anteriormente e acrescenta algo mais no nosso amor a Deus. O parágrafo 67 apresenta: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da igreja. Todavia, não pertence ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos santos à sua igreja. Então, a revelação de Cristo nada mais é acrescentado. No entanto, como eu já disse, existem na igreja as revelações privadas, que nós chamamos das aparições de Nossa Senhora, do Sagrado Coração, de Jesus Misericordioso. Estas revelações, elas não acrescentam nada à revelação de Cristo. E elas também não vão ao contrário da revelação de Cristo. Muito, podemos pensar até o contrário. Em todas as revelações privadas, as aparições da Virgem e de Nosso Senhor, ele só reafirma o que já foi revelado lá na sua primeira vinda. Estão no âmbito privado, porque os católicos se tornam devotos dessas aparições se acharem bom, por mais que a igreja nos recomende a sermos devotos da Virgem, de Fátima, do Sagrado Coração de Jesus, não nos obriga. Por isso está no âmbito privado. Mesmo estando no âmbito privado, elas não negam e não vão contra a revelação de Nosso Senhor. Elas repetem muito e reafirmam muito da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, feito na primeira vinda. Ainda, lá no parágrafo 68, o último do nosso estudo de hoje, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se dizem cristãs, fundadas sobre tais revelações. Então, muito cuidado, porque quem tem tudo para a salvação é a igreja. Não porque a igreja se acha. Não é por isso não. É porque Cristo deu à igreja. Cristo deu a vida pela igreja. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça. Por isso que tudo que é necessário para a salvação está na igreja católica. Algumas denominações aí, elas têm um pouco da salvação, algum aspecto salvífico, algum. As outras não têm nada. E revelações novas que nós nunca ouvimos, muito cuidado, porque a revelação foi terminada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Redentor e Salvador. É nele que nós cremos. E como é que nós cremos nele? Pelo ensinamento da igreja, que é seu corpo místico, que é a única esposa de Cristo, pela qual Cristo deu a sua vida. Nós católicos não interpretamos a Sagrada Escritura como queremos. Isso não pode, ninguém pode. Nós interpretamos à luz do magistério da igreja, da qual Cristo, nosso Senhor e Salvador, é a cabeça. Muito bem, encerramos aqui a quinta aula, ainda na primeira sessão, ainda no segundo capítulo, Deus ao encontro do homem, mas vamos trabalhar um pouquinho sobre a transmissão da revelação divina, a partir do parágrafo 74. Muito bem, então até a próxima aula. Vamos encerrar com uma breve oração. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.
Inscreva-se no canal, curta, comente, deixe seus comentários, suas dúvidas e também compartilhe com aquele agente de pastoral, com aquele amigo que quer conhecer um pouco mais da teologia católica. Até mais!